Olá, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. Eu espero que a mensagem de hoje venha servir de grande proveito na sua vida material, física, mas principalmente na sua vida espiritual. Desde já eu peço que vocês compartilhem este vídeo, porque a mensagem de hoje é uma mensagem muito importante. Eu digo uma coisa para vocês, poucos pastores pregam sobre este assunto aqui. Eu não sei por que pastores têm medo de pregar sobre este assunto aqui, mas é poucos pastores que se atrevem a pregar o que eu vou pregar nesse momento que está aqui no livro de Apocalipse capítulo 13. Aqui Apocalipse capítulo 13 fala de duas bestas. Uma besta que emergiu do mar e outra besta que emergiu da terra. Eu vou resumir aqui, para a gente não tomar muito tempo, mas desde já eu rogo e peço que o Espírito Santo de Deus abra a tua mente para entender, para compreender a sua palavra. Nós estamos chegando nos últimos dias da história deste mundo e Satanás vai fazer de tudo para enganar você, para iludir você. Vai chegar a usar homens eloquentes, bispos, padres, pastores, pessoas que você parece ser de Deus, parece que tem o Espírito Santo de Deus, mas essas pessoas vão pregar coisas que não existem na Bíblia. Vão até pegar um versículo da Bíblia isoladamente para fazer com que você seja iludido, para que você seja enganado. É por isso que nós, eu e você, devemos estudar a Bíblia. Eu repito aqui, já falei, sempre falo para vocês aqui, não acredite em mim, acredite na Bíblia. Não acredite no seu pastor, no seu apóstolo, no seu padre, no seu discipulador. Se ele tiver com a Bíblia, mostrar na Bíblia, versículo por versículo, assim, esse homem, esta mulher é de Deus. Agora, se não mostrar o que está na Bíblia, de disser só o que ele acha, ele pode falar para você o seguinte: é Deus que está mandando falar para você. Eu digo, me mostra na Bíblia. Deus está mandando falar para mim, mostra na Bíblia. Deus está mandando dizer isso para você. Deus mandou um recado para você. Meus queridos, Deus não é um Deus de recado. Deus é Deus. E Deus já tem a sua Bíblia, a sua palavra para me falar comigo. Então vamos estudar capítulo 13 de Apocalipse e rapidinho, para a gente não tomar muito tempo. E desde já, repito, rogo que o Espírito Santo de Deus abra a tua mente para entender a sua palavra em nome de Jesus. 13. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. Aqui ele falou besta porque é um animal terrível, um animal que ele não deu para ele identificar que tipo de animal era esse aí. Ele viu, o animal tem 10 chifres, 7 cabeças, e vi saindo da onde? Do mar. Do mar. Quando a gente lê esse versículo aqui, capítulo 1, e não continua lendo o capítulo todinho, 13, e não compara versículo com versículo de Apocalipse, porque a própria Bíblia, ela dá a sua interpretação. 90% que eu vou, quase 95%, 96% do que você lê em Apocalipse, você não entende como você lê, porque é símbolos. Apocalipse é um livro simbólico, mas a própria Bíblia revela o de Apocalipse. Vamos então interpretar Apocalipse capítulo 13, verso 1. Eu vou ler o verso 2, depois a gente volta ao verso 1, beleza? Vamos lá então. Então vi uma de suas cabeças, verso 2, a besta que era semelhante a leopardo. Como era a besta? Semelhante a leopardo. Os pés de urso, também, gente. Tem um urso, tem um leopardo. E a boca como de leão. Então ela parecia um leopardo, os pés de urso e a boca era de leão. E deu-lhe o dragão seu poder, o seu trono e grande autoridade. Vejam bem, isso não lembra você aqueles 4 animais lá de Daniel, no capítulo 7? Não lembra você lá? Lembra daqueles 4 grandes animais ali? O leão, quem mais? Era o urso, o leopardo e o animal terrível que ele não conseguiu identificar? Pois é, está identificado aqui os 4 animais.
E aqui, na própria Bíblia, ela vai interpretar o que está aqui no capítulo 13 de Apocalipse. Quando você leu aqui, vi emergir do mar uma besta. Primeiro, o que é mar em profecias? O que é mar? O que é águas? Quando você lê, abra a Bíblia aí, Apocalipse 17, e o versículo 15. Falou-me ainda as águas, o mar, né? As águas que viste, onde a meretriz está sentada, são multidões, nações, tribos, línguas e povos. Aqui já nos ajudou muito, porque quando disse, vi emergir do mar uma besta, então surgiu, essa besta não saiu de um mar literal, um mar simbólico. Então, vi surgir de multidões de povos, nações, tribos e línguas, então, de um lugar onde tinha muita gente. Um lugar que era muito povoado, um lugar que era mais povoado da terra, esse lugar onde essa besta surgiu. E vamos continuar. Quantos chifres a besta tinha? 10 chifres, olha só. E no verso 10, no verso 12 de Apocalipse 17, interpretando ainda capítulo 13, verso 1. Os 10 chifres que vistes são 10 reis. Os 10 chifres simbolizam 10 reis. E agora a gente vai pesquisar. Da onde existiu 10 reis? Da onde surgiu 10 reis? Vocês lembram dos 10 dedos da estátua lá de Nabucodonosor? Lembra lá? Cabeça de ouro, os peitos de prata, os troncos de bronze, as pernas de ferro, os pés de barro e ferro. Vocês lembram? E tinha os dedos, simbolizando os 10 reis. E ali, no dia desses reis, ali nos reis divididos, apareceu o quê? Uma pedra, veio de Celso de mão, pegou no pé da estátua e destruiu toda aquela estátua, destruiu todos aqueles reinos que estavam simbolizando a Babilônia, o ouro, Medo-Pérsia, que era a prata, a Grécia, que era o bronze, Roma, que era o ferro, e os reinos divididos, que eram os reinos europeus. Os 10 reinos que surgiu da onde? De Roma e formaram os reinos europeus. Os 10 reinos ali formaram a França, a Itália, a Alemanha, outros países ali, os maiores países da Europa. Então foi formado Portugal, Suíça, formaram então os 10 reinos europeus. Surgiu de onde? Surgiu de Roma, aquelas 10 tribos bárbaras, como ali os anglo-saxões, os germanos, surgiram da onde aquelas tribos bárbaras, surgiram da onde? De Roma. Então, da onde surgiu a besta? Vamos então voltar lá novamente, capítulo 13. Vira emergir de multidões de povos. Da onde? Do lugar onde tinha 10 reis, surgiu 10 reis. Onde foi? Europa. E onde foi esse lugar? Roma. Mas Roma está aqui na Bíblia? Vou explicar para vocês se a Bíblia está assim. Vamos ler. Quando veio se ver. E as 7 cabeças? Ó, quando você lê no verso 9, diz o seguinte: aqui está o sentido. Prestem bem atenção que tem muitos teólogos, até mesmo adventista, que pegam essa tradução aqui e querem traduzir o que a própria Bíblia traduziu. Olha, se a própria Bíblia está traduzindo o que significa as cabeças, como que eu vou ter que traduzir outra coisa? Se a própria Bíblia está dizendo, olha aqui, capítulo 17, verso 9. Aqui está o sentido. Quem tem sabedoria? As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. E são também 7 reis. Quantos montes tem Roma? Qual é a cidade do mundo? Me diga aí, responda com sinceridade aí, você que conhece história. Então pesquise. Qual a cidade do mundo que é conhecido como a cidade das 7 colinas? Roma. Então, de Roma surgiu o quê? Esta besta. Besta, surgiu este poder. E quem foi que deu autoridade para esse poder, para esta besta? Foi Satanás. Não foi Deus, foi Satanás. E surgiu de onde? De Roma. Olha, então lá em Roma tem o quê? Esse poder, essa besta de Apocalipse capítulo 13. Então quem será? Mussolini não pode ser, porque Mussolini já morreu, foi ditador. E quem que está ainda dominando hoje? Você sabe quem é? Oh, muito bem, parabéns para você. É o poder papal, muito bem. Olha, quando você lê aqui, num livro de Apocalipse aqui, eu vou ler aqui no capítulo 12, verso 6.
para vocês entenderem mais um pouco sobre esse assunto aí. A mulher, porém, fugiu para o deserto. Mulher e profecias é o que? Igreja. Lembrem que tem duas mulheres no Apocalipse. A mulher pura, verdadeira, de Apocalipse capítulo 12, e a mulher falsa, prostituta, aquela que prostituiu as doutrinas e fez com que os reis da terra fossem bebedados com as suas doutrinas. De Apocalipse capítulo 17, que está sentado em cima de uma besta. Então é uma igreja, sentada em cima de um poder, de uma besta. E agora quando chega aqui, a mulher, porém, que mulher? Igreja, fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado lugar para que nela fosse sustentada durante 1260 dias. Dias em profecia são anos, ou 3 anos e meio, são 1260 dias de supremacia papal, quando a igreja, em nome de Deus, perseguiu os verdadeiros servos de Deus, aqueles que não queriam adorar os imperadores, não queriam adorar os papas, não queriam adorar as imagens, não queriam guardar o domingo como um dia sagrado, de guarda. Essas pessoas foram perseguidas pela Igreja Católica Apostólica Romana pela autoridade do Papa, assinada pelo Papa. 1260 anos de perseguição, de supremacia papal. Começou em 1538, essa supremacia papal, perseguição, onde cerca de mais ou menos 50 milhões de cristãos morreram em praças públicas, nas arenas, nas feras, crucificados de cabeça para baixo, apedrejados, foram degolados. Então esses cristãos foram mortos. Quando você vai em Roma, ela tem um colisão romano. Você procura a história lá que faziam os imperadores. Pegavam os cristãos, vestiam pele de cordeiro, jogavam nas arenas, os animais o devoravam, despedaçavam com esposas, filhos e tudo. Uma atrocidade para quem não queria seguir as ordens da igreja romana, da igreja católica. Você lembra o que aconteceu com João Paulo II? Ele pediu perdão. Você lembra o que aconteceu agora recentemente com o Papa Francisco? Também pediu perdão das atrocidades, das perversidades, dos genocídios que a igreja católica fez durante esse período, durante 1260 anos. Começou em que ano? 538, na nossa era, e terminou em que ano? 1798. Sabe o que aconteceu em 1798? Quando você lê aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 3, fala o seguinte, olha só, verso 3. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Sabe quando ela foi ferida? No ano de 1798, um general chamado Beternier, general de Napoleão, foi lá em Roma, prendeu o Papa chamado João Pio VI. Você pode procurar isso na Barça, no Mirador Internacional, enciclopédias antigas. Você pode olhar que você vai ver ali a história romana, a história dos papas. Foi preso quem? O Papa Pio VI e foi levado na corrente. Ele morreu na prisão. Que ano foi? 1798. Exatamente 1260 anos depois. Começou em 1538. Exatamente em 1798 terminou a supremacia papal, terminou a perseguição aos verdadeiros servos de Deus, os verdadeiros cristãos. Vendo no povo valdense? Os povos valdenses ali foram destruídos pela Igreja Católica e muitos outros povos. Lembra dos jesuítas? Os jesuítas? Os jesuítas eram soldados que faziam ali, juntamente com a igreja da Igreja Católica, com os bispos, com o Papa, um juramento de morte em obedecer todas as ordens que os bispos e que o Papa lhe dessem. Não importasse qual fosse a ordem. Os jesuítas eram os piores homens que já passou na Terra, pior do que Hitler, pior do que Calígula. Eles pegavam as crianças, eles chegavam em lugares aí, pregando o evangelho, pregando para que as pessoas aceitassem que a Igreja Católica era uma igreja de Deus, que o Papa era um representante de Deus na Terra, que deveria ser adorado, e aqueles que não aceitavam, eles matavam as criancinhas, jogavam para cima e aparavam nas espadas, milhares de mulheres grávidas eram mortas, não, matavam todos, mulheres, crianças e todos. Jesuítas eram homens cruéis, perversos e maus.
Isso aconteceu durante esse período da Inquisição, do ano de 1538 até o ano de 1798. Esse estudo é um estudo muito profundo. É por isso que eu disse, eu rogo, o Espírito Santo de Deus abra a tua mente para entender a tua palavra. Porque eu sei que muitas pessoas, muitos irmãozinhos nossos da Igreja Católica que são fiéis, eu digo uma coisa para os católicos, os nossos irmãos católicos, os católicos mesmo, são mais crentes do que muitos evangélicos. Porque o que tem de evangélico pilantra? O que tem de evangélico sem vergonha, mal pagador, fala mal do mundo dos outros, ignorante. Tem pastores aí que são que nem delegado de polícia, são brabo, valente. E você vê padres, né? Com voz meiga, com voz carismática, conversando com as pessoas. E católicos verdadeiros mesmo, tem muitos católicos verdadeiros que são muito melhor do que muitos evangélicos. E a Bíblia diz aqui, não fique triste comigo não, evangélico. Alegre-se, católicos, alegre-se, povo da Igreja Católica. Os verdadeiros servos de Deus, está aqui, na Igreja Católica. A Bíblia diz aqui no livro de Apocalipse 18:4, sai dela, povo meu. Os verdadeiros povo de Deus se encontram aí na Babilônia. Ou vocês acham que está aqui nas igrejas, dentro das igrejas evangélicas? Não. Quando esse povo verdadeiro, realmente, de Deus, compreender a verdade da palavra de Deus, vão sair em massa. E muitos padres, bispos, realmente vão levar milhares de pessoas realmente a sair da igreja falsa e seguir o verdadeiro Deus, o Criador de todo o universo, guardar o dia verdadeiro, não adorar imagens de escultura, não adorar homens, não pedir perdão para confessar pecados a homens, mas devemos confessar pecado a Deus. Só Deus que pode perdoar nossos pecados. Homem nenhum pode perdoar meus pecados. Nenhum homem morreu por mim. E todos nós somos pecadores. Só quem pode perdoar o pecado é Jesus. Nenhum dos santos também. A Bíblia diz que não existe ninguém. Só no nome de Jesus. Só o nome de Jesus. Não há nem no céu e nem na terra. Ninguém. Só Cristo que pode me levar até Deus. Só Ele que pode me interceder perante o Pai. Vamos continuando aqui. E o verso 8. E adorá-lo-ão todos que habitam na terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Vocês sabiam que no tempo do fim, essas coisas aqui vai voltar novamente. A igreja vai se unir com o Estado. Na realidade, queridos, eu vou explicar uma coisa para vocês aqui. A igreja vai querer dominar o Estado. Dominar. A igreja está entrando dentro. Está entrando, isso é profético. Toda vez que a igreja entrou junto com a política, querendo dominar, houve mortes, houve assassinato, tudo em nome de Deus. Houve perseguição. Houve perseguições a certos tipos de religiosos. E não pense você que é a igreja católica que vai perseguir os cristãos. Não. Não é a igreja católica. É claro que vai ter. A igreja católica vai se unir. Juntamente com o protestantismo apostatado, juntamente com o espiritismo, juntamente com falsos profetas, vão se unir para perseguir um povo. Aquele povo que guarda os mandamentos de Deus. Apocalipse 12:17. Lá, lembra que de lá? Aqui está, lá no Apocalipse capítulo 12:17 diz o seguinte: irou-se o dragão contra a mulher. Quem é o dragão? É Satanás. Quem é a mulher? É a igreja. E foi pelejar com os restantes de sua descendência. Não são a maioria, são a minoria. E aí lá no Apocalipse 12:17 fala quem é. Quem são esse povo? Os que guardam os mandamentos de Deus. Todos os mandamentos, todos os 10. Mandamento não salva não, Matusa. Claro, eu não estou falando que o mandamento salva. Mas não salva, eu guardo os mandamentos. Ninguém guarda mandamento para ser salvo, não. Se eu falo para alguém nesse momento que está guardando mandamentos, regras, normas, devolvendo dízimo, indo para a igreja para ser salvo, está perdido. O cristão deve fazer todas essas coisas porque é um salvo em Jesus Cristo. Não para ser salvo, porque ninguém é salvo pelas obras. Nós somos salvos somente pela graça maravilhosa de Jesus. É contra esse povo de Apocalipse 12:17 que Satanás vai se unir. Vai se unir os três poderes. Aquele de Apocalipse 16, verso 13 e 14. Lembra lá de lá? Eu vou ler aqui para vocês aqui. Olha o que diz aqui. Apocalipse capítulo 16, 13 e 14. Olha só. Aqui Apocalipse capítulo
16, 13 e 14. Eu estou aqui. 13 e 14. Vai se unir os três poderes para perseguir quem? Para perseguir os verdadeiros servos de Deus, aqueles que guardam o mandamento de Deus e têm o testemunho e têm a fé em Jesus Cristo. Eu vou ler aqui. É o seguinte. E uniam-se os três poderes, e vi sair da boca do dragão, da boca do falso profeta, três espíritos imundos, semelhantes a rãs, que são eles, operadores de sinais e de prodígios, que se dirigem aos reis de toda a terra. Vai se unir então, esses três poderes vão se unir, olha, os três poderes vão se unir para perseguir quem? Perseguir o povo verdadeiro de Deus, aqueles que guardam o mandamento de Deus e têm a fé em Jesus Cristo. É por isso que aqui, em Apocalipse capítulo 13, tem uma besta. A besta que emergiu do mar, que nós sabemos que é o poder papal, que a igreja que está sentada ali em Roma. Lembra lá onde que se encontra essa besta? Vamos repetir para a gente entender melhor. Vi emergir do mar uma besta. O mar significa o quê? Multidões, nações, tribos e línguas. Vi emergir então de onde? De multidões de povos, nações, tribos e línguas, um poder. De onde tem desse poder surgiu 10 reis. E lá nesse lugar tem 7 montes. É onde é isso então? É lá em Roma, no Vaticano. Então é o poder papal. Esse poder papal aqui é justamente a primeira besta de Apocalipse. A segunda besta de Apocalipse é os Estados Unidos. É um deserto aqui, ó. Vistos quando surgiu essa besta aqui, num lugar deserto. Sabemos que os Estados Unidos surgiu um lugar onde não era povoado. As pessoas foram para lá fugindo dos cristãos para não serem perseguidos, justamente para não serem perseguidos da Igreja Católica. E surgiu, então formaram ali os Estados Unidos da América do Norte. Mas essa segunda besta, a Bíblia diz o seguinte, olha aqui, verso 15, Apocalipse 13, 15. E lhe foi dado comunicar fogo, a imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer. Quer dizer, fizesse morrer? Um decreto dominical, um decreto de morte. Quantos não adorassem a imagem da besta? A imagem ela vai ter fôlego. Aqui é um símbolo. A imagem é um símbolo. E quando fala imagem é um símbolo, isso só vai acontecer, meus queridos, quando a igreja dominar o Estado. A igreja está começando a dominar. Os evangélicos, entre aspas, que se dizem evangélicos, estão entrando na política com poder tremendo. Isso não só no Brasil, Estados Unidos, na Europa. E muito em breve, quando a Igreja Católica, Apostólica Romana, despertar o poder que tem dentro dela, como já dizia o Padre Ricardo, a Igreja Católica tem um poder tremendo. É um gigante adormecido que está acorrentado em corrente de papel. Lembra que o Padre Ricardo fala isso aí? E vai se arrebentar. E vai voltar naqueles mesmos poderes que ela tinha no passado de perseguição. E esse poder vai perseguir novamente o povo de Deus. Isso apoiado pelo Estado, juntamente com os evangélicos, apostatados, com o espiritismo e com Satanás. Vai se unir esses poderes para perseguir o povo de Deus. E quando vai acontecer isso aí? No tempo do fim. No tempo do fim. E quando essas coisas começarem a acontecer, meus queridos, despertai-vos, porque é hora de você começar a abandonar as grandes cidades. Quem estiver na cidade grande, fuja para a cidade pequena. Quem estiver na cidade pequena, fujam para os montes. E quem estiver para os montes, fujam para o deserto. Fujam para o deserto, os lugares aqueles que ainda não foram habitados. Esse é um assunto muito complicado, é um assunto muito grande, é um estudo de mais ou menos mais 3 ou 4 horas de estudo. Eu estou resumindo aqui em 20 minutos. Espero que você entenda. Agora, se você não entendeu, procure mais sobre este assunto aqui. É um assunto muito importante que nós, os cristãos, devemos entender, compreender e também ensinar a outras pessoas. É por isso que desde o início eu falei, poucos pastores têm até a coragem de pregar o que está aqui. Porque eles sabem o que se encontra aqui. Mas poucos têm coragem de realmente falar a verdade. Olha, queridos, eu espero que você entenda, compreenda a sua palavra. Porque um dia vai se unir a Igreja Católica, todas as igrejas pentecostais, tradicionais vão se unir
vai prosseguir para ser só uma igreja, mas isso não é bom. Parece que é bom. O ecumenismo parece ser bom, mas o problema é que vão distorcer a Bíblia e vão perseguir e vão fazer um decreto de morte para matar aqueles que não quiserem segui-lo. Aí vai aparecer o anticristo dizendo que eles estão certos, aparecerá em tal lugar, em tal cidade aqui, em tal cidade ali, dizendo que trocou o sábado para o domingo, dizendo que esse povo aí é um povo rebelde, um povo que deve ser morto, e vão então fazer um decreto de morte para matar a todos aqueles que não quiserem obedecer os mandamentos da igreja, entre aspas, como se fosse mandamento de Deus. Por exemplo, vou dar um exemplo. Em guardar o domingo, em trabalhar no sábado do Senhor. Mas isso aí, sábado, matuto, isso aí, sábado depois do Antigo Testamento. Quando você lê a Bíblia no livro de Hebreus 6,4, quando você lê a Bíblia no livro de Mateus 5,17, você vai ver que Jesus não trocou a lei, não veio para abolir, mas veio para cumprir. E quando você lê no livro de Romanos 3, verso 31, diz: eu posso transgredir a lei, já que eu sou salvo pela graça. Romanos 3,31 diz: não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Ninguém vai guardar a lei para ser salvo. Mas isso aqui vai ser uma controvérsia entre o sábado e o domingo. Entre o verdadeiro e o falso. Vai se unir, todo o mundo vai querer se unir para perseguir esse povo que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. A gente vai continuar no estudo sobre este assunto aqui. É um assunto muito polêmico, mas nós temos que falar o que está na Bíblia, o que está na palavra de Deus. Devemos falar a verdade, não importa se a pessoa gostou ou não gostou, mas está na Bíblia. E se eu falei alguma coisa que ofendeu algum irmão evangélico, me desculpe, mas eu tenho que falar. Porque eu prefiro morrer falando a verdade de que morrer com mentira e depois ir para o inferno. Então nós temos que pregar a verdade. Se nós não pregarmos, as pedras clamarão. Se nós não falarmos, quem vai falar? Então, você também que conhece a verdade, pregue a verdade. Não importa para quem seja. Que Deus te abençoe, meu irmão. Agora, não estou falando aqui que na igreja católica estão todos perdidos. Nas igrejas evangélicas estão perdidos. Pelo contrário, não estou falando isso. Há servo de Deus na igreja católica, há servo de Deus em todas as igrejas evangélicas, até na Adventista também existe servo de Deus, mas chegará um dia em que vai ser separado o joio e o trigo. Onde vai ser separado ali realmente o lobo do cordeiro, os verdadeiros dos falsos. E de que lado você vai estar? Do verdadeiro ou do falso? Lembre-se, a Bíblia diz: sai dela, povo meu. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja de todo o mal. Que Deus abra a tua mente para entender e compreender a tua palavra, em nome de Jesus. Esse é o meu desejo, minha oração, por mim e por você. Amém.